Oi, gente. Já prepara o coração e a pipoca porque essa história vai deixar todo mundo arrepiado. Vamos lá. Relato 1. O Cemitério dos Sussurros. Meu nome é Antônio Menezes e sou coveiro há mais de 20 anos no Cemitério da Saudade, em São Miguel das Águas, Minas Gerais. Apesar de tantos anos convivendo com o silêncio da morte, uma noite em particular ainda me assombra. Era uma sexta-feira, quase meia-noite, e eu estava sozinho finalizando o trabalho atrasado de um enterro. Quando ouvi os primeiros sussurros ao redor, tentei ignorá-los, acreditando que minha mente estava me pregando peças. Mas os sons ficaram mais altos e pareciam vindos de dentro do antigo mausoléu central. Com a porta entreaberta, algo que nunca havia visto antes, decidi investigar. Dentro do mausoléu, o ar estava parado e gelado, e as sombras pareciam se mover nas paredes. Ouvi claramente as palavras "ajude-nos", vindas de diferentes direções. Quando me virei para sair, algo gelado tocou meu ombro. Não havia ninguém, mas uma sensação de pavor tomou conta de mim. O pedaço da cruz de madeira que havia caído parecia emitir um calor estranho. E no chão, vi pegadas marcadas no pó. Pegadas que levavam até os túmulos, mas que não deveriam estar ali. Apressei o passo para sair, mas a porta do mausoléu bateu com um estrondo, fechando-se atrás de mim. Fiquei no escuro completo, com a lanterna falhando a cada poucos segundos. Comecei a bater na porta, gritando, tentando forçar a saída, mas ela parecia selada por uma força invisível. Foi quando ouvi o som de algo arranhando o mármore atrás de mim. Virei a lanterna e a vi, uma figura humanoide, encurvada, com pele pálida e os olhos afundados, me observando. Ela abriu a boca em um sorriso grotesco, mostrando dentes impossíveis de serem humanos, e sibilou algo que não entendi. Quando dei um passo para trás, ela avançou. Fugi desesperado, tropeçando entre os túmulos de mármore. Ouvi os passos da criatura me seguindo, rápidos, cada vez mais próximos. O mausoléu inteiro parecia ecoar o som de suas garras arranhando as paredes. Quando cheguei à porta, senti um puxão no meu pé. Caí no chão frio e, por um momento, achei que seria meu fim. Olhei para trás e vi a criatura a centímetros do meu rosto. Sua respiração era gélida e seu cheiro, um misto de podridão e ferro. Sem saber como, chutei com toda a força, me soltando, e a porta do mausoléu se abriu de repente, como se algo maior quisesse que eu escapasse. Corri como nunca, tropeçando pelos corredores do cemitério. O som de passos me seguia, mas quando olhava para trás, não via nada. Apenas sombras que se moviam mais rápido do que deveriam. Quando finalmente alcancei a pequena cabana onde guardávamos as ferramentas, fechei a porta com força e empilhei tudo que pude para bloqueá-la. Me sentei no chão, tentando recuperar o fôlego, mas os sussurros não pararam. Eles agora vinham de dentro da cabana. Olhando ao redor, percebi que as ferramentas começaram a se mover sozinhas. Uma pá caiu com um estrondo. Um martelo deslizou pela bancada. O calor dentro do pequeno espaço aumentou, como se algo estivesse prestes a explodir. Então, ouvi o som mais aterrorizante daquela noite. Uma risada baixa, vinda diretamente atrás de mim. Quando me virei, vi a criatura novamente, agora curvada em um dos cantos da cabana, me observando. Ela não avançou imediatamente, mas seus olhos brilhavam com algo que parecia diversão. Minha única saída era a porta, mas eu sabia que, se corresse, ela viria atrás de mim. Reuni toda a coragem que me restava. Peguei uma pá e a segurei como uma arma. Seja lá o que você for, fique longe de mim. Gritei, tentando parecer mais bravo do que realmente estava. A criatura deu um passo em minha direção, ainda sorrindo. Antes que eu pudesse reagir, as luzes da lanterna piscaram uma última vez e se apagaram completamente. A cabana ficou em um breu absoluto, e os sussurros se transformaram em gritos, altos e ensurdecedores. Não sei como, mas acordei do lado de fora, no meio do cemitério. O céu já estava começando a clarear, e a cabana estava intacta, como se nada tivesse acontecido. Mas, quando olhei para o mausoléu, a porta estava novamente trancada e empoeirada, como se nunca tivesse sido aberta. Relatei tudo ao administrador do cemitério, mas ele apenas riu e disse: "Você não é o primeiro coveiro a passar por isso.
Dizem que os antigos donos não gostam de ser perturbados. Pedi demissão naquela mesma semana. Nunca mais voltei ao cemitério da saudade, mas até hoje, ouço histórias de outros coveiros que relatam sussurros e sombras movendo-se entre os túmulos. Seja o que for que vive lá, está esperando pela próxima vítima. Relato 2. O Cemitério do Lamento. Meu nome é José Azevedo, e até poucos anos atrás, eu era o coveiro do cemitério de São Bartolomeu, localizado em uma vila remota do interior do Pará. Sempre ouvi histórias sobre o lugar, mas nunca dei ouvidos. Para mim, era só trabalho. Mas uma noite em particular mudou a minha vida para sempre. E até hoje me arrependo de ter ignorado os avisos. Era uma noite comum, ou pelo menos parecia ser. O cemitério estava vazio, envolto em um silêncio pesado que parecia engolir todos os sons. Eu estava finalizando o enterro de um homem chamado Alcides. Ele tinha fama de ser cruel. Segundo os boatos, estava envolvido com magia negra. Não era minha função julgar, apenas cavar a cova e cobrir o corpo. Mas algo naquela noite parecia errado desde o começo. Tudo começou quando a pá que eu usava quebrou ao meio. Nunca havia acontecido antes, e isso me deixou desconfortável. Enquanto pegava outra ferramenta na cabana de manutenção, ouvi passos. Voltei apressado, achando que algum morador curioso tivesse entrado no cemitério, mas não vi ninguém. Quando me aproximei do túmulo novamente, as flores que haviam sido colocadas na lápide estavam reviradas. Não dei muita importância, achando que o vento tinha feito aquilo, mesmo que a noite estivesse completamente parada. Enquanto colocava a última pá de terra na cova, ouvi algo que me fez congelar. Um som abafado, como se viesse debaixo da terra. Primeiro, achei que fosse minha imaginação, mas então veio de novo, mais alto, mais claro. Era um gemido. Fiquei imóvel, olhando para a cova recém-fechada. Tentei me convencer de que era algum animal, mas o som não parava. Minha respiração estava descontrolada, e cada fibra do meu corpo gritava para que eu saísse dali. Decidi pegar minha lanterna e verificar. Sei que parece loucura, mas o som era tão humano que eu não podia ignorar. Usei a pá para começar a remover a terra. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a ferramenta cair várias vezes. Quando cheguei perto do caixão, o som parou abruptamente. Apertei a lanterna contra o peito, tentando ouvir algo. Foi quando senti. Não vi, senti. Algo frio e pegajoso tocou meu ombro. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém. Minha lanterna começou a piscar, e o silêncio foi quebrado por um grito ensurdecedor vindo da direção da cabana de ferramentas. Corri até lá, mas ao abrir a porta, encontrei tudo revirado. As ferramentas estavam espalhadas pelo chão, e o cheiro de algo podre tomou conta do ar. Foi então que vi. No canto da cabana, uma figura estava agachada. Ela era alta, muito mais do que um homem comum, e tinha um sorriso que ia de orelha a orelha, com dentes finos e afiados como lâminas. Seus olhos brilhavam no escuro, fixos em mim. Antes que eu pudesse reagir, ela se moveu. Não andou, não correu. Ela deslizou até mim em um movimento antinatural, como se estivesse flutuando. Soltei a lanterna e tropecei para trás, caindo sobre as ferramentas espalhadas. Ela ficou sobre mim, me observando. Sua respiração era gélida, e cada exalação parecia congelar o ar ao meu redor. Quando achei que seria o meu fim, ela começou a falar, mas as palavras não faziam sentido. Eram como sussurros misturados com gritos, uma linguagem impossível de entender, mas que penetrava na minha mente como uma faca. De repente, ela se afastou, como se algo tivesse a interrompido. Foi então que percebi, o sino do campanário da vila começou a tocar, mesmo sendo tarde da noite. A criatura olhou para o alto e soltou um grito tão alto e profundo que parecia vir das profundezas da terra. Antes de desaparecer nas sombras, ela apontou para mim, como se estivesse marcando minha alma. Corri dali o mais rápido que pude e nunca mais voltei ao cemitério. Alguns meses depois, ouvi que outros coveiros haviam desaparecido misteriosamente. Dizem que suas ferramentas foram encontradas cobertas de ferrugem e sangue seco, mas os corpos nunca foram recuperados. Até hoje, ouço o som daquele sino em meus pesadelos. E, às vezes, quando passo por um cemitério, sinto um olhar gelado me observando.
Seja o que for que encontrei naquela noite, tenho certeza de que ainda está lá, esperando a próxima vítima. Relato 3. O cemitério dos profanados. Meu nome é Otávio Santos. Por 15 anos trabalhei como coveiro no cemitério de uma cidade pequena, Rio das Almas, no interior de Goiás. Sempre soube que minha profissão era cercada de histórias, mas nunca acreditei em nada disso até que vivi algo que jamais poderei esquecer. Tudo começou com o enterro de Joaquim Mendes, um homem conhecido na vila como alguém perturbado, cruel e que todos evitavam. Ele vivia isolado, em uma casa na beira da mata, e boatos diziam que se envolvia com rituais sombrios. Quando seu corpo foi encontrado em um estado indescritível, com marcas que pareciam de garras e cortes em espiral, os mais velhos sussurraram que ele tinha despertado algo que não deveria. Eu apenas fiz meu trabalho, abrir a cova e enterrá-lo. Aquele dia estava pesado. O ar parecia mais denso, as sombras das árvores mais compridas do que o normal. Após cobrir o caixão com a terra, algo no ambiente mudou. Um cheiro podre, de carne em decomposição, começou a se espalhar, e senti um calafrio correr pela espinha. Mas ninguém mais parecia notar. Naquela noite, ao voltar ao cemitério para verificar uma parte da cerca que precisava de reparos, notei algo estranho. A lápide de Joaquim estava rachada, como se tivesse sido golpeada por algo muito forte. Olhei ao redor, mas tudo estava quieto. No entanto, à medida que avançava para a cabana, uma sensação de ser observado se tornava insuportável. Enquanto eu guardava minhas ferramentas, ouvi um som abafado vindo de fora. Era algo entre um gemido e um arrastar de pés. Peguei minha lanterna e saí, tremendo de frio e medo. Quando iluminei a área próxima ao túmulo de Joaquim, senti meu coração parar. A terra estava se movendo, lentamente, mas de maneira visível. Um silêncio mortal tomou conta do cemitério, e eu me senti paralisado, incapaz de desviar os olhos. Então, a terra explodiu. Um braço cadavérico, coberto de uma pele cinzenta e com garras longas, emergiu da cova. Antes que eu pudesse me mover, a criatura saiu completamente. Era Joaquim, ou algo que usava o corpo dele. Seus olhos brilhavam em um tom vermelho vivo, e sua boca estava distorcida em um sorriso largo e perverso, revelando dentes irregulares e afiados. Quando ele deu o primeiro passo em minha direção, o chão ao redor da cova começou a rachar, como se o próprio cemitério estivesse sendo engolido pelas trevas. Corri, mas tropecei em um túmulo. A criatura emitiu um som que parecia uma risada rouca, cheia de ódio. Olhei para trás enquanto me levantava e vi que ele não estava sozinho. Outras covas estavam se abrindo. Mãos pálidas e retorcidas surgiam debaixo da terra, acompanhadas por gritos e gemidos que pareciam ecoar dentro da minha cabeça. A cabana era minha única chance. Me tranquei lá dentro e empurrei uma estante contra a porta, mas sabia que não ia adiantar muito. As criaturas começaram a bater na madeira, arranhando e gemendo. A cada golpe, pedaços da porta se despedaçavam. Peguei uma pá e me preparei para lutar, mesmo sabendo que não tinha chance. Quando a porta finalmente cedeu, a primeira criatura entrou. Era diferente de Joaquim, menor, mas igualmente deformada. Suas mãos ossudas se estenderam em minha direção, e eu golpeei com a pá. O impacto fez um som horrível, como se tivesse atingido carne apodrecida, mas a criatura continuou vindo. Foi então que ouvi algo novo, um som de passos pesados, muito mais altos e profundos, ecoando por todo o cemitério. As outras criaturas pararam, como se temessem o que estava por vir. No meio da escuridão, uma figura colossal apareceu. Era Joaquim, mas ele havia mudado. Seu corpo estava grotesco, inchado, com membros que pareciam crescer e se retorcer, como raízes de uma árvore morta. Seus olhos brilhavam com mais intensidade, e sua presença fazia-o a ficar gelado. Ele apontou para mim, e todas as outras criaturas avançaram de uma só vez. Lutei como pude, mas elas eram implacáveis. Senti garras rasgando minha pele e vozes ecoando em minha mente, sussurrando coisas que eu não entendia, mas que me enchiam de um terror paralisante. Foi quando algo inesperado aconteceu. O sino da capela começou a tocar sozinho. Um som alto e estridente que cortava o ar como uma lâmina. As criaturas recuaram, uivando de dor, enquanto Joaquim rugia de raiva.
Ele tentou avançar, mas parecia ser repelido pelo som do sino. Aproveitei o momento e corri para a capela. Lá dentro, me ajoelhei diante do altar e comecei a rezar. O sino continuava a tocar, e eu podia ouvir as criaturas gritando do lado de fora. De repente, tudo ficou em silêncio. Quando abri os olhos, o sol começava a nascer, e o cemitério estava vazio. As covas estavam novamente seladas, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia a verdade. Algo sombrio habita aquele lugar. Algo que não deve ser perturbado. Nunca mais voltei ao cemitério, mas, às vezes, no silêncio da noite, ainda ouço o sino da capela tocando, avisando que eles estão lá, esperando pela próxima vítima. Relato 4. A noite que o inferno me seguiu. Meu nome é Otávio Santos. Passei 18 anos como coveiro em Mariana, uma das cidades mais antigas e históricas de Minas Gerais. Sempre ouvi histórias sobre o cemitério local, conhecido como Cemitério da Saudade. Um lugar antigo, rodeado por ruas de paralelepípedo e casas coloniais, onde gerações de moradores enterraram seus mortos. Dizem muitos segredos. Nunca dei ouvidos às lendas, até a noite em que vivi o que só posso descrever como um pesadelo que me seguiu até a porta da minha casa. Era uma quinta-feira. O tempo estava seco, mas o vento soprava forte, fazendo as árvores dentro do cemitério se contorcerem como se fossem assombradas. Eu estava terminando de fechar um túmulo. O enterro foi de um homem chamado Gregório Vasconcelos, um sujeito estranho que vivia isolado na serra e que ninguém parecia conhecer bem. A única coisa que ouvi no vilarejo era que ele era amaldiçoado. Aquela palavra ressoou na minha mente durante todo o serviço. Assim que a última pá de terra cobriu o caixão, senti algo diferente. Um silêncio opressor tomou conta do lugar. Não era o silêncio tranquilo da noite, mas um vazio, como se até os insetos e os ventos tivessem desaparecido. Olhei ao redor, mas não vi nada. Ainda assim, a sensação de ser observado era sufocante. Enquanto eu guardava minhas ferramentas, notei algo peculiar. A terra do túmulo de Gregório parecia pulsar. A princípio, achei que era apenas minha mente pregando peças, mas então ouvi um som baixo, como um sussurro vindo debaixo da terra. Me aproximei, iluminando o local com minha lanterna. Foi quando a terra começou a se mexer, como se algo estivesse tentando sair. Pensei que fosse um animal, talvez um tatu, mas a realidade que me esperava era muito pior. Um braço pálido e cadavérico emergiu da cova. Parei, congelado de medo, enquanto a figura de Gregório, ou algo que usava seu corpo, saía completamente. Seus olhos brilhavam em um tom vermelho, e sua pele estava seca e esticada, como se o corpo estivesse apodrecendo rápido demais. Ele me encarou, e um som horrendo saiu de sua boca, algo entre um grito e um lamento profundo, que parecia ecoar dentro da minha mente. Eu corri. Não me importei em pegar as ferramentas ou fechar a cabana. Corri pelos corredores entre os túmulos, tropeçando e caindo, mas sempre me levantando. Ouvi seus passos pesados atrás de mim, e a cada vez que olhava para trás, ele parecia mais próximo, movendo-se de forma impossível, como se seus ossos estivessem se rearranjando a cada movimento. Consegui chegar ao portão do cemitério, mas ele estava travado. Meu coração parecia que ia explodir. Comecei a escalá-lo, e foi quando senti algo agarrar meu tornozelo. Olhei para baixo e vi sua mão ossuda me puxando com força. Desesperado, chutei com toda a força que tinha e consegui me soltar, caindo do outro lado. Achei que estivesse seguro, mas, quando olhei para trás, vi Gregório saindo do portão como se as barras de ferro não existissem, como se ele tivesse atravessado o metal. Ele não estava sozinho. Outras figuras começaram a surgir das sombras do cemitério, todas igualmente deformadas, com olhos brilhantes e movimentos erráticos. Corri pelas ruas de Mariana, ouvindo seus passos e gemidos se aproximando. As ruas estavam desertas, e eu gritava por ajuda, mas ninguém parecia ouvir. Cheguei até minha casa, trancando a porta atrás de mim. Mas o silêncio voltou, tão opressor quanto antes. Senti um alívio momentâneo, mas então os arranhões começaram. Primeiro na porta, depois nas janelas. Algo bateu com força, e a casa inteira pareceu estremecer. Peguei uma faca da cozinha e me escondi no quarto,
mas a sensação de que eu não estava sozinho se intensificava. Ouvi passos dentro da casa. O som de algo pesado, arrastando-se pelo chão, se aproximando lentamente. Eu sabia que era ele. O ar ficou gelado, e, mesmo sem abrir a porta, senti sua presença do outro lado. De repente, o silêncio foi quebrado por um som ensurdecedor. O sino da igreja de Mariana começou a tocar. Era madrugada, e ninguém deveria estar lá. Mas o som pareceu enfurecer Gregório e as outras criaturas. Eles começaram a urrar, um som que parecia misturar raiva e agonia. Os passos recuaram, e eu ouvi o som deles deixando a casa. Quando olhei pela janela, vi as criaturas voltando para o cemitério, enquanto o sino ainda ecoava. O alívio me invadiu, mas sabia que aquilo não era o fim. No dia seguinte, pedi demissão e deixei Mariana. Nunca mais voltei à cidade, mas, às vezes, ouço o sino em meus pesadelos. E, quando o vento sopra forte à noite, sinto que eles ainda me perseguem, esperando o momento certo para me encontrar novamente. E esses foram os relatos de hoje. Os coveiros sempre sabem. Se você gostou desse relato de arrepiar a espinha, não esqueça de deixar aquele like sinistro e se inscrever no canal para mais histórias macabras que desafiam até os mais corajosos. Compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram um bom suspense e com aqueles que dizem que não têm medo de nada. Quem sabe, essa história pode fazer até os mais céticos pensarem duas vezes antes de andar sozinhos à noite. Boa noite, e lembrem-se, às vezes, o silêncio não é vazio. Ele pode estar cheio de olhos, à espreita, nas sombras. Durmam bem, se conseguirem.